Obrigada, senhor presidente. Com vossa permissão, passarei diretamente à análise. O projeto já está bem explicado. Nos termos do artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida pelo despacho do presidente, por deliberação do plenário ou por consulta de comissão. Quanto à constitucionalidade, a proposição não fere qualquer dispositivo da lei maior. A União detém competência comum aos estados, o Distrito Federal e os municípios para fomentar a produção agropecuária nos termos do inciso 8 do artigo 23 da Constituição Federal. Ademais, a matéria não está no rol das competências exclusivas do Congresso Nacional ou privativas de qualquer de suas casas, expressas nos artigos 49, 51 e 52 da Constituição Federal. Quanto à espécie legislativa a ser utilizada, a juridicidade e a técnica legislativa, a proposição não apresenta vícios ou equívocos. Tratando-se do mérito, o PL traz à discussão os obstáculos que alguns indivíduos podem enfrentar ao tentar acessar linhas de crédito para desenvolverem sua produção. Ao permitir que o FGO ofereça ou complemente as garantias exigidas por instituições financeiras, o governo federal estreita a relação entre mercado e produtores agropecuários, com benefícios para ambos os lados. Para o sistema financeiro, reduz os riscos incorridos, estimulando que crédito seja concedido para beneficiários que não teriam acesso sem a devida ajuda. Já os beneficiários do PRONAF, em virtude da garantia oferecida pelo poder público via FGO, poderão ter acesso à concessão de crédito, estimular sua atividade produtiva, gerar emprego e renda, causando um círculo virtuoso sobre a economia local. E tudo isso, é bom lembrar, com taxas de juros mais atrativas que as oferecidas sem essa política pública. O último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país e ocupa uma extensão diária de 80,9 milhões de hectares, o que significa 23% da área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros. O censo também demonstrou que a agricultura familiar emprega quase 70% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Essa é a força e importância desse segmento para a vida dos brasileiros e brasileiras. O censo agropecuário também mostrou que, dentre os produtores que obtiveram financiamento do governo, 76% deles recorreram ao PRONAF. Mais de 1.800.000 operações foram realizadas no âmbito do programa na safra 23-24, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O PRONAF tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do meio rural por intermédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania dos agricultores familiares. O programa é destinado a apoiar financeiramente as atividades agropecuárias conduzidas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor e da sua família. Por isso, o programa disponibiliza linhas de crédito adequadas às necessidades dos agricultores familiares, como aquisição de insumos, sementes e custeio de suas atividades. Porém, como a agricultura familiar está mais exposta aos riscos da atividade agrícola por ter uma estrutura financeira menor, o crédito pode se tornar menos acessível. Portanto, permitir a inclusão dos agricultores familiares e suas cooperativas no FGO para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PRONAF é essencial para reduzir riscos e facilitar o acesso ao crédito, especialmente para pequenos produtores que enfrentam dificuldades em oferecer garantias reais.
Quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, a exposição de motivos apresentada pela Presidência da República esclarece que o projeto de lei está em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal e da eficiência na gestão dos recursos públicos, já que a expansão da participação da União no FGO será feita com recursos próprios do MDA ou recursos não utilizados do Programa Desenrola Brasil e destinados especificamente à cobertura das operações do PRONAF. Quanto às emendas número 1U e 2U, entendo não serem necessárias, já que há linhas próprias no Plano Safra 24-25 para os grupos especificados nas emendas. As linhas PRONAF A e A/C e PRONAF B destinam-se aos grupos descritos, sendo para povos indígenas e comunidades quilombolas e grupos de baixa renda, respectivamente. Por sinal, essas linhas possuem as taxas de juros mais baixas de todo o PRONAF e contam com bônus de adimplência de até 40% para aqueles que pagarem em dia, diferenciando-se positivamente das outras linhas do programa. Sobre as emendas 3U e 4U, entendo que não sendo oportunas. A emenda 3U não altera sobremaneira a proposição e, portanto, não traz inovações relevantes. A emenda número 4U, por sua vez, propõe perpetuar a garantia da União ao PRONAF. Seria interessante que o governo federal tivesse a possibilidade de avaliar o programa enquanto operacionaliza essa política pública. Nada impede que, futuramente, sua participação no FGO, destinada exclusivamente a garantias ao PRONAF, seja continuada ou até mesmo aumentada, mas que isso seja feito com cautela e de acordo com as necessidades avaliadas pelo Poder Executivo. Vejo com bons olhos que exista essa margem de manobra. Por fim, é oportuno trazer ao conhecimento desta comissão que surgiram novas legislações entre o intervalo de apresentação desse projeto de lei pela Presidência da República no dia 5 de julho de 2024 e o dia de hoje. Entram em vigor a Lei número 14.981, de 20 de setembro de 24, e a Lei 14.995, de 10 de outubro de 24, e a medida provisória número 1.267, de 19 de outubro de 24. Essas normas legais foram responsáveis por incluir os artigos 6º-B ao 6º-F na Lei 13.999 de 2020. O mesmo ocorreu na Lei 12.087 de 2009, que teve seu artigo 7º, inciso 1, alterado também pela Lei número 14.995, de 10 de outubro de 2024. Portanto, para que não haja dúvidas quanto às alterações propostas por esse PL e para que se proceda com a correta ordenação dos dispositivos, proponho as emendas de redação a seguir. Ressalto que elas não trazem qualquer alteração ao mérito proposto neste projeto de lei. Voto. Em face do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do PL 2750 de 2024. Quanto ao mérito, o voto é por sua aprovação com as emendas de redação a seguir, assim como pela rejeição das emendas número 1U a 4U. Emenda de redação. Substitua-se no artigo 1º do projeto de lei 2750 de 2024 o termo artigo 6B por artigo 6º-G, para adequação quanto à inclusão pretendida na Lei número 13.999, de 18 de maio de 2020. Desse a seguinte redação, a inclusão proposta ao artigo 7º da Lei número 12.087, de 11 de novembro de 2009, na forma do artigo 2º do projeto de lei 2750 de 2024. Artigo 7º, letra G. Beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, de que trata o decreto número 3.991, de 30 de outubro de 2001. E a terceira e última emenda também de redação, substitua-se no artigo 3º do projeto de lei 2750 de 2024, o termo no artigo 6º da lei
número 13.999, de 18 de maio de 2020, no artigo 6º-G da Lei número 13.999, de 18 de maio de 2020. Esse é o voto, senhor presidente. Parabéns, senadora Tereza Leitão, pelo seu brilhante relatório. A matéria está em discussão. Primeiro inscrito, senador Eurivisto, com a palavra, senador Eurivisto.